Bom dia especial a todas e todos novamente. Trago para esta última conferência, que estamos com tanta expectativa esperando. Nós estamos aqui em tela, nós da Vincular, Francesco, a nossa intérprete, a Patrícia, mais uma vez conosco, e a Graziela e a Grace da UMEP, que vão fazer um momento de acolhimento para esse evento tão importante, tão especial. Lembrando a todos, mais uma vez, das opções de áudio. E qualquer dúvida, via chat, estaremos à disposição para orientá-los, tá bom? Vou passar, então, a palavra para a Graziela e para a Grace fazerem o seu momento de acolhimento conosco. Bom dia a todos, então, muito bom dia. Nós iniciamos, então, a nossa manhã igualmente tão esperada, né, para a escuta do querido Francisco Tanucci. Eu e a Grace estamos aqui, assim como na abertura e no encerramento. Hoje a UMEP gostaria de encerrar nossa participação nesse evento, primeiramente agradecendo profundamente a Rose, ao Elisson, pelo acolhimento de sempre, pelo carinho e pela parceria conosco. É muito gratificante a gente poder estar aqui, dividindo um pouquinho daquilo que a UMEP acredita e, acima de tudo, trazendo a voz das crianças. Durante todo o evento, ouvimos e trocamos sobre o acolhimento, né? Então, hoje, para encerrar, a gente trouxe um convite a brincar. Uma brincadeira simples, que talvez muitos já conhecem, para ser realizada olho no olho, com as crianças nos processos de escuta, acolhimento, principalmente nesse momento tão difícil e pós ele. É o jogo de mãos. Ele tem, na sua essência, a conectividade com as pessoas, não exatamente física, mas emocional, que por vezes não nos damos conta. Eu trago ainda a definição de brincadeira por uma criança de 10 anos, retirada do livro Casa das Estrelas, Universo pelo Olhar das Crianças, de Javier Naranjo. Ele é professor e poeta, ele colombiano, ele coletou a definição dos seus alunos do primário, a definição que as crianças davam para as palavras, objetos, ideias. E a criança diz assim: brincadeira é estar contente e amando. Ou seja, brincar é fundamental no acolhimento, né? A Grace vai falar mais um pouquinho, então convidamos vocês para brincar. Bom dia, então, né? Eu dando continuidade, então, para esse convite para brincadeira, eu também fiz um convite especial de alguém bem especial para mim, que é o meu filho. Vem cá, Kevin. Que ele vai brincar com a gente, então, com o jogo de mãos, né? Quer dizer o teu nome? Quantos anos tu tem? Eu tenho 5 anos e sou o Kevin. É o Kevin. Então, eu e o Kevin brincamos muito de jogo de mãos. A gente... eu aprendi na UMEP, né, num simpósio que a gente teve em Novo Hamburgo, com o Nélio Sprea, que é da Parangolé, e depois também a gente viu quando foi conhecer um pouquinho da pedagogia Waldorf, que eles trabalham muito esse jogo de mãos, né? E isso tem me acompanhado, né, na minha jornada enquanto professora, e a gente percebe que as crianças se encantam e fazem aquele pedir de novo e de novo e de novo. E eu vejo isso com o Kevin quando a gente brinca, que tem uma das histórias que ele pede, então, todos os dias, que é a história do Pesico e Pesaco. E daí ele vai contar para vocês. Deixa eu só arrumar aqui para ele aparecer bem, né, Kevin? Uhum. Então, vamos lá. Pode contar. Pesico e Pesaco. Com a mão mais para cima. Saco. Este é o Pesaco. Pesico usa um chapéu na cabeça. Pesaco, uma fita na testa. Eles brincam e dançam e fazem uma festa. Quando ficam cansados, Pesico e Pesaco entram no saco. E no saco tem um buraco, por onde espia o Pesico e Pesaco. Ó, o Pesico e o Pesaco espiando. Aqui, E tem a outra da lagartinha, que tu me ajuda também? Sim. Então, vamos lá. Uma lagartinha passeando no jardim encontrou uma folhinha. Mordeu.
encontrou outra folhinha, engoliu. Encontrou outra folhinha Triturou. e triturou. Encontrou outra folhinha Engoliu. e devorou. Devorou. Bem gordinha e fofinha ela ficou. Veio o raiozinho de sol e se enrolou. Veio a chuva, veio o vento, até que um lindo raiozinho de sol apareceu. Enviou um raiozinho. Ei, lagartinha, tá na hora de acordar. O quê? Uma patinha? Duas anteninhas? O que será que aconteceu? Uma borboleta, ela virou. Uma linda borboleta, ela se transformou. E é isso aí a nossa história, né, Kevin? Isso aí. Com essa história e com essa participação, então, do Kevin, a gente deseja mais um lindo encontro, né? Eu tô aqui emocionada junto, esperando ouvir o Tonute, né? Que é uma grande inspiração para nós. E agradecer de novo a Ellison e a Rosicléia por nos oportunizar esse momento de escuta, então, e de troca. Eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre a UMEP, enquanto a Grace e a Graziela ainda estão conosco. É uma grande alegria ter tido a participação da UMEP ao longo de todo esse evento. A UMEP é a Organização Mundial da Educação Pré-Escolar, a UMEP que nasceu lá no pós-guerra, em 1948, com o objetivo de atender as crianças, né, que passaram, então, pelos traumas da guerra, e que em Novo Hamburgo está presente desde 1989, com várias conquistas, dentre elas a aprovação da Lei Municipal da Semana Brincar, que teve a participação efetiva da UMEP lá no município de Novo Hamburgo, e que deve inspirar, com certeza, muitos outros municípios a também criarem as suas leis, e quem sabe, em breve também, implementarem o projeto Cidade das Crianças, que é o que tanto queremos aqui no Brasil. Então, agradecemos, Graziela, Grace, nós vamos convidá-las a participar conosco no chat, e eu vou passar de imediato a palavra para a Rose, enquanto redireciono vocês, e a gente rouba mais uns minutinhos do Francesco, mas é rápido, e são minutos preciosos. Bom, então, como o Ellison disse, né, gente, vamos roubar mais uns minutinhos, mas também ser breve, porque nosso desejo hoje aqui é escutar o querido professor Francesco Tonute, né? Então, Graziela e Grace, muito obrigada, bom dia a todas e todos, ao Francesco, nosso convidado, né? Seja muito bem-vindo, a Patrícia também, que está nos assessorando aí com a interpretação de hoje, né, mais uma vez. E hoje é o último dia dessa jornada que a gente contou um pouco nos bastidores, né, para o professor Francesco, uma jornada muito bonita que a gente percorreu juntos. Então, nós só temos que agradecer, muito obrigada pela companhia, por escolherem, né, estar aqui conosco ao longo desses dias. Bom, embasados, eu vou trazer algumas palavras que eu acho importante nesse momento, né? Embasado sempre no conhecimento científico e na vivência, então, cotidiana, nós sabemos da importância dos primeiros anos de vida. Nós percebemos, né, que o vínculo, que as relações, as interações que o bebê e a pequena criança estabelece com os adultos que se ocupam dela e do seu entorno tem impacto, sim, no seu desenvolvimento psíquico, emocional e cognitivo por toda a vida. São essas experiências que permitem ou não a construção do seu ser. E a primeira infância, todos nós aqui, né, sabemos que ela é a base para tudo que vai ser construído posteriormente. E ontem, como já disse o professor Paulo Fock, né, quando nós conversávamos sobre esses dias de estudos e reflexões aqui sobre o acolhimento, nós imaginávamos talvez um outro cenário. Em março estaria acontecendo o início de um retorno presencial, né? No entanto, nós fechamos um ano de pandemia. Aqui, professor Francesco, nós vivemos o pior momento dela. Algumas escolas abriram, outras abriram e fecharam, e outras nunca abriram, a exemplo da escola pública. E como eu falei, então, se a primeira infância é essa base para tudo que vai ser construído posteriormente,
Esse sim foi um tempo, né, de muitas preocupações, inquietações e que ainda nos acompanham. Há um ano, então, milhões de crianças brasileiras estão sem escola e muitas delas em situação de todo tipo de risco e desproteção. Não que isso não existisse antes, né? Mas evidenciou-se e intensificou-se agora. Se por um lado, então, nos assusta, claro, pensar que ir para a escola nesse momento é perigoso, a gente sabe que estar em casa para muitas crianças também pode estar sendo perigoso. Isso não quer dizer, né, que a gente, como a gente vem falando ao longo dessa semana, que vamos voltar amanhã, né, desconsiderando o nosso contexto e esse momento em que o sistema de saúde do nosso país, aqui no Brasil, está em colapso. Como o professor Francesco muito sempre refere, né, a Convenção dos Direitos das Crianças, de 89, é a primeira vez que as crianças são reconhecidas como cidadãos, e não como futuros cidadãos. Sobre os seus direitos, nós percebemos, então, a urgência de sua garantia nesses tempos de pandemia e depois dela, quando passar. O direito da criança à escola é urgente, a escola cumpre o seu papel para a igualdade social e democracia e para suavizar um pouco o índice de desigualdade social que já existia e será gigante nos próximos anos no nosso país. Um país grande, diverso. Então, se o retorno ainda não é possível, este é um tempo que aqui nós estamos refletindo para acolher, para sermos acolhidos, para pensarmos, planejarmos, buscarmos os recursos, lutarmos pelo retorno e pelas condições reais de segurança às crianças, aos professores. E a gente vem fazendo, vem pensando, mas eu penso que nós podemos sempre melhorar. Como falamos, né, a gente vem discutindo, sairmos dos lugares comuns, das polarizações e nos reforçarmos mais em coletividade, em acolhimento, em amparo e empatia. Em partilhas de experiências, né, o que está dando certo, o que não está, considerando a singularidade, é claro, de cada contexto, de cada escola. E frente a essa dura realidade que nós atravessamos, essa é uma saída. E aí vem algumas questões já para encerrar, né? Que escola é essa que a gente vai voltar? Como pensar a segurança sanitária, mas também a segurança emocional das crianças? Quais são os riscos pedagógicos que existiam muitas vezes, né, nas nossas práticas, que precisamos estar pensando e que podem continuar? Quais são, de fato, as necessidades e os reais direitos das crianças, principalmente após tanto tempo sem natureza, sem os amigos, sem o direito de brincar, de quase brincar, que também ficou bastante ameaçado nesse período, né? Que tempos, espaços, materiais, adultos e relações elas precisam e precisarão ainda mais. Então, eu trago, a Ellison pode compartilhar na tela essa imagem dessa charge do professor Francesco Tonucci, que nos inspirou, e ontem nós referimos, né, o professor Paulo, um educador nosso, professor Francesco aqui no país, né, que admiramos muito, que nos inspira muito também. Ele fez uma postagem, né, dessa tua charge, e aí já planejávamos esses encontros, então, sobre o acolhimento, sobre este pensar as relações e a reinvenção dessa escola, né? E além, então, né, da participação ao longo da semana dos profissionais encantadores que estiveram aqui nos inspirando, estabelecendo diálogos muito importantes, né? Veio, então, esse desejo profundo de, mais uma vez, convidá-lo para estar aqui conosco, para dialogar, então, sobre essa escola da infância. Nós sabemos que muito, né, vai contribuir. A escola da infância, um lugar de vida e de escuta para os meninos e para as meninas. Pela segunda vez conosco, já esteve ano passado, em setembro, na primavera, para nós aqui no Brasil, esteve conosco na primeira jornada, e nesse momento, né, então eu quero acolher, dar as boas-vindas, agradecer pela sua confiança e pela tua disponibilidade, querido professor Francesco. Muito obrigada. Agora eu passo para o Ellison rapidamente, né, para ele apresentá-lo
E, finalmente, todos nós aqui, então, estamos ansiosos por escutá-lo. Muito obrigada. Só um pouquinho. Doutor Francesco, faço minhas as palavras da Rose, né? Estávamos, assim, extremamente ansiosos positivamente para recebê-lo aqui, por conta de que tivemos um rico momento em setembro do ano passado, já na nossa jornada, e não esperávamos, né, naquele momento, em setembro, não esperávamos que encontraríamos as condições que temos hoje, em março, no mundo inteiro, sobretudo aqui no Brasil. Eu sei que na Itália a situação também está difícil em várias regiões, né? A gente está acompanhando. Aqui no Brasil nós chegamos no pico dos óbitos, está chegando próximo de 3.000 óbitos diários. Lamentavelmente, nós vivemos aqui, é preciso que isso seja dito, um genocídio por falta de atitude, de liderança de quem está à frente hoje do nosso governo. Tá? Então, é lamentável. Lá em setembro, quando falávamos com o senhor na nossa primeira jornada, não imaginávamos que teríamos esse cenário. Mas é com ele que temos que lidar, é com ele que temos que buscar resiliência, e por isso o evento surge como uma palavra central: acolhimento. Precisamos nos acolher, nos solidarizar, e rapidamente vou trazer então aqui a apresentação do currículo resumido aqui do Francesco Tonucci, nosso querido Frato, e passo a palavra para ele. Francesco Tonucci, também conhecido como Frato, é pedagogo e chargista. Foi pesquisador do Instituto Psicológico do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália, e mais tarde diretor do Departamento de Psicopedagogia. Idealizador, criador do projeto A Cidade das Crianças, La Cidade dei Bambini, iniciado em 1991, naquele momento em Fano, na Itália, e hoje espalhado em diversas cidades no mundo, felizmente. Tonucci é conhecido mundialmente por defender a importância das crianças na organização e na vida das cidades. Hoje é uma das vozes mais ativas e influentes do mundo no que diz respeito à participação social da infância na discussão pública sobre o futuro das cidades. Autor de diversas obras, não teria como citar todas aqui, traduzidas em diversos idiomas no mundo inteiro. Destacamos que sua obra mais recente, publicada em novembro do ano passado, super contextualizada, traz o seguinte título: Pode um vírus mudar a escola? Com isso, nós passamos de imediato a palavra, com muito carinho, com muito afeto, com muita honra, ao professor Francesco Tonucci. Muchas gracias. Muchas gracias. Obrigado, muito obrigado. Ellison, obrigado. Rosicléia, muito obrigado a Vincular por este convite, por este segundo convite. Continuamos caminhando juntos. Obrigado a Grace e Graziella pela introdução. Gostaria muito de brincar com vocês com as mãos. Não conheço, mas gostei muito. E sei que este é o último encontro. E para não criar uma expectativa enganosa, vamos começar de novo. Vamos terminar começando do princípio. E para terminar do princípio, eu gostaria de falar sobre esse título que colocamos para esta conferência: A Escola da Infância, um lugar de vida e de escuta das crianças. E quando vejo um lugar de vida, penso em um educador, um dos pais da educação moderna, o pai dos direitos das crianças, o pai da Convenção dos Direitos das Crianças, que foi Korczak, Janusz Korczak, um médico pediatra, educador, polonês de Varsóvia, que foi diretor do orfanato judeu de Varsóvia e morreu como um mártir, acompanhando crianças na câmara de gás. Essa figura tão importante da educação moderna
da educação mundial, nos anos 30, sendo ele um pediatra muito reconhecido em Varsóvia, reclamava com as mães, dizendo: por medo de morrer, vocês não deixam viver. Por medo de que eles morram, vocês não os deixam viver. E nesse tempo, faz um século atrás, as crianças morriam, e morriam frequentemente. Hoje em dia, morrem muito menos, graças a Deus, mas igualmente, ou talvez mais do que antes, não os deixamos viver. Esse é um dos assuntos que eu gostaria de desenvolver com vocês. Uma escola que seja um lugar de vida e onde não tenhamos medo e onde deixemos as crianças viverem. Vamos falar sobre que crianças? Que criança? Geralmente, quando pensamos nas crianças das nossas escolas, da escola infantil, pensamos numa criança pequena. Claro, tem poucos anos, 2, 3, 4, 5. Uma criança imatura, frágil, ignorante. Coitadinha, não sabe nada. Temos que cuidar dessa criança. Temos que amar essa criança. Temos que proteger essa criança. Temos que garantir que chegue aos momentos importantes que vão vir depois. E que chegue este momento em melhores condições de saúde. Por isso cuidamos dele. Nessa percepção da infância, se pensa e se considera que as coisas importantes ainda estão por vir. E por isso é preciso se preparar para essas coisas. Nosso sistema escolar, eu falo especialmente do sistema italiano, mas conheço também de alguns países que eu conheço, mais ou menos, eu conheço um pouco o sistema de vocês, mas cada um pode refletir sobre isso. Se pode valer também para vocês o que eu estou dizendo. Nosso sistema escolar é construído sobre essa ideia de que as coisas importantes ainda vão acontecer depois. Por isso, cada nível escolar é uma preparação para o próximo. A educação infantil prepara para o fundamental prepara para o ensino médio e assim vai. E é claro que os professores e professoras que trabalham nos níveis inferiores valem menos. E como eu posso dizer que valem menos? Digo, primeiro, porque eu sou professor primário de fundamental e eu tive uma formação mais baixa em termos de número de anos de estudo que um professor de ensino médio. Na Itália, os professores da educação infantil têm um horário de trabalho mais amplo do que os professores de primária e os professores de educação fundamental têm um horário mais amplo, maior do que do ensino médio. Mas o salário é inversamente proporcional ao tempo, ou seja, os professores de educação infantil recebem menos do que os professores que trabalham nos níveis mais altos. É uma ideia muito coerente. O mais importante está por vir. Bom, vamos ver com 2 exemplos. Estamos nos primeiros dias de vida. A criança acaba de nascer. E como saiu do ventre da mãe, assim que saiu, começou a mandar mensagens muito claras para essa mãe. A criança tem um código genético muito claro que lhe diz: se você precisar de alguma coisa, grita. E para gritar, chora. Chorar é a forma instintiva que temos
desde os primeiros momentos de vida, para chamar a atenção, para pedir. Quando a criança está com fome, chora. E, normalmente, quando as crianças têm a sorte de ter tudo o que precisam e ao que têm direito, alguma coisa se aproxima nos confins de seu ser, que nesse momento é sua boca, existe um contato com alguma coisa de ternura, a partir do qual entra alguma coisa que preenche sua fome. A criança está bem, está cheia. O peito da mãe é o contato com o mundo. Desta forma, cria-se entre mãe e filho uma relação muito interessante. Agora não temos tempo, mas poderíamos fazer uma conferência só sobre esse momento de amamentamento. Porque depois de tomar o leite, a criança descansa. É um esforço. E quando ela para, de vez em quando ela para de tomar e olha para a mãe, e a mãe olha para ele. Então, tem um jogo entre boca e peito e olhos e olhos. E isso acontece em todas as culturas, em todos os níveis sociais. Nesse diálogo, que está à margem da vida, no início da vida, se constroem vários acordos, vários pactos entre mãe e filho, um dos quais é um horário. A mãe, escutando as chamadas do filho, percebe mais ou menos quando o bebê vai chamar, quando o bebê vai ficar com fome. E por isso sabe que daqui a um tempo ela vai chamar. Passam algumas semanas e um dia acontece uma coisa muito curiosa. E seria muito interessante que os pais, os jovens pais, pudessem perceber este momento especial da vida de uma criança. Porque a mãe está trabalhando, está fazendo alguma coisa e não percebe que passou do horário. E quando ela percebe, pensa que o bebê, coitadinho, dormiu e não percebeu que está com fome. Ela abre a porta, olha, chega no quarto, onde o bebê está dormindo, que ela acha que está dormindo, e percebe que não está dormindo. Está com os olhos abertos, mas não está chorando. E por que não está chorando? O que o bebê está fazendo naquele momento? Está esperando. E isso é um milagre. É um milagre porque a criança que espera, e isso acontece com poucas semanas de vida, significa que confia em sua mãe. Pode evitar o esforço de chorar, porque sabe que sua mãe vai vir. Nesse momento aconteceu um milagre enorme, porque nesse momento essa criança entrou no tempo. Ela pode esperar. É um risco enorme. Ela arrisca sua vida porque confia. Para dizer como é forte, como é importante tudo isso, pensemos que há crianças com deficiências graves, como autismo severo, que nunca chegam nesse momento de saber esperar. Confiar que vai acontecer, apesar de não pedir. Ao longo da vida, essa criança vai aprender os verbos, vai aprender a história, vai ter uma agenda para organizar seu tempo. Todo esse trabalho em torno do tempo
será possível porque naquele dia lá atrás, essa criança soube esperar a sua mãe. Vou dar outro exemplo, porque me interessa começar dando uma ideia forte de quanto o que eu estava dizendo antes sobre a infância é falso. O segundo exemplo é pessoal. Meu filho mais velho, Stefano, tinha cerca de 3 anos, um pouco mais, um pouco menos, não me lembro. E um dia eu escutei ele dizer: papai, é descobrito. Me surpreendi porque isso me deu uma certa decepção ver que meu filho, em vez de melhorar, estava piorando, porque ele cometeu um erro gramatical no italiano. Mas comecei a refletir de onde podia ter saído um erro tão estranho, porque não tem nenhum adulto que diz descobrito. Eu nunca ouvi isso. Normalmente, muitos erros são por imitação, mas nesse caso não. E refletindo, eu tive que reconhecer com surpresa, ou com certo temor, inclusive, que meu filho, ele tinha construído esse erro sozinho. Mas o que significa construir um erro como descobrito? Significa saber conjugar os verbos. Meu filho, aos 3 anos, sabia conjugar os verbos, senão não poderia ter chegado a esse erro, porque ele sabia que em italiano, assim como em espanhol, imagino, espero que também em português, tem três conjugações de verbos: ar, ir. E o particípio passado é ato, uto e ito. Descobrir é da terceira conjugação, porque a forma correta, ele fez descobrito, ele falou descobrito, deveria ser assim. As crianças são rígidas nisso. Quando descobrem uma coisa, elas aplicam. Descobrem uma regra. O que o Stefano não sabia é que era um verbo irregular. Ele tinha 3 anos. E ainda bem, porque para mim aquela foi uma descoberta fundamental que modificou totalmente a minha atitude frente à infância. Porque eu comecei a pensar, que estranho. Quando ele tiver o dobro da idade, quando ele tiver 6 anos, vão pedir para ele preencher páginas completas de letra e com o alfabeto, e realmente ele fez isso. Com 6 anos ele tinha um caderno preenchido com letras, de forma que a escola, aos 6 anos, o considera ignorante e analfabeto, enquanto ele conjugava verbos desde os 3 anos. E meu filho não era um menino superdotado. Não é, por sorte, por ele. Por que eu digo isso? Porque todas as crianças conjugam os verbos da mesma forma. A última viagem que eu fiz, quase 2 anos atrás, porque faz um ano que não viajamos, eu estava na Costa Rica, me encontrei numa escola infantil com um grupo de crianças e Mariano me disse que seu gato havia morido. E Simone, na véspera do Natal, abrindo os presentes, com muito orgulho, disse: eu lo he abrido. São todos erros iguais, estão conjugando os verbos. De modo que, se é assim, todo o planejamento que temos no nosso sistema educativo, na consideração do valor dos docentes, na forma como estamos com nossas crianças, está tudo errado. Simplesmente.
Está mal colocado, está incorreto. Eu vou chegar a falar na escola, não se preocupem. Mas eu acho importante antes nos entendermos, porque depois a aplicação é fácil e quase necessário, quase espontânea, e cada um pode fazer como quiser. O importante é que fique clara a premissa. Para quem estamos trabalhando? Quem é o sujeito com o qual vamos trabalhar? Quem é a criança que temos na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa ideia de educação? Outro exemplo, dessa vez dentro de casa, estamos dentro de casa, alguns anos se passaram, ou meses, e a criança está no chiqueirinho. O chiqueirinho é um instrumento muito interessante que todo mundo usou. Essa jaula, uma jaula muito divertida, simpática, colorida, na qual a criança pode estar tranquila com seus brinquedos, tudo o que precisa. E nosso ponto de vista é que é o melhor para a criança e é o melhor para nós também. Nós estamos tranquilos, podemos fazer nossas coisas, podemos ir ao banheiro se precisarmos, ir na cozinha, fazer um almoço, fazer as coisas. E a criança está no chiqueirinho, com seus brinquedos, nada acontece com ela, ela não precisa procurar nada porque está tudo ali perto. Esse é o problema. O problema é que não acontece nada com essa criança. Ela não precisa procurar nada porque está tudo ali. Ela não precisa se mexer para chegar a alguma coisa que lhe interesse. Ela está presa. A gente acha que ela está tranquila, mas ela está tranquila porque não está fazendo nada. Mas uma criança deveria fazer alguma coisa. E qual é a proposta alternativa? É uma proposta muito simples, muito banal. Um cobertor velho. Custa muito menos que um chiqueirinho e tem uma vantagem, uma diferença fundamental em relação ao chiqueirinho. Do cobertor é possível sair. De modo que se a criança vir alguma coisa que lhe interessa, que está fora do cobertor, que está um pouco longe, ela começa a se mexer, inventando como pode se mexer. Isso, por exemplo, é observar como uma criança recupera capacidades para solucionar problemas cinéticos de movimento. É impressionante ver, por exemplo, como elas podem enfrentar uma escada para subir e para descer e não se machucam. E a criança que vê alguma coisa que está longe e lhe interessa, antes ela começa a tentar se mexer e depois ela começa a se mexer como uma cobrinha, talvez, até que começa a engatinhar. Tudo isso a leva a aventuras, a ir mais além, a ir buscar uma coisa que ela gosta, a chegar até as pernas da mamãe que está cozinhando ou do pai que está cozinhando, participar da vida da família, incomodar, que é uma das formas típicas das crianças para participar. Tudo isso é de uma riqueza. Passando para a escola, já era hora de chegar na escola. Eu acho que esses dois modelos, do chiqueirinho e o da manta, do cobertor, podem ser dois modelos de escola. Podemos pensar numa escola chiqueirinho. A escola chiqueirinho é uma escola onde não acontece nada, onde os pais podem deixar as crianças tranquilos de que nada vai acontecer com eles. E quando voltarem para pegá-los no final do dia, vão encontrar
as crianças do mesmo jeito como foram deixadas. O medo é que passaram um dia inútil. Fizeram coisas, sim, mas nada mudou. Não afetaram essa criança. Ela não tentou, ela não experimentou, ela não arriscou. É uma escola na qual tudo está previsto, onde existe uma preocupação enorme com a segurança. Tudo é controlado. É uma escola pobre, como o Chiqueirinho. Uma escola cobertor é uma escola onde as crianças vivem, onde as crianças podem experimentar coisas, utilizar linguagens diferentes, se sujar, se machucar. Claro, porque podem fazer coisas. E daqui sai uma frase que eu gostei muito e que eu repito frequentemente, de Andrea de Bogotá, que nesses meses de isolamento, me encontrei com um grupo de crianças de Bogotá que trabalham com a prefeita de Bogotá, e a Andrea, que tem 10 anos, disse: é importante se machucar porque a gente aprende. É uma frase muito importante. É importante se machucar porque a gente aprende. Tem um sentido fácil. Quando a gente se machuca, aprende que aquilo que a gente fez pode ser perigoso. Pode machucar, pode causar dor, de forma que é preciso evitar isso. E elaborar estratégias para não voltar a sentir aquele machucado, aquela dor. Mas também é uma metáfora mais ampla, para dizer que a vida precisa ser conquistada, e para conquistar a vida é preciso experimentá-la. Não se aprende escutando, não se ensina a vida como se fosse uma aula. A gente não pode ensinar para as crianças como se cuidarem dos perigos. É preciso enfrentar os obstáculos. E normalmente as crianças não vão atrás de obstáculos mais elevados do que sua capacidade. Porque tudo isso ocorre em um contexto muito especial, que é a brincadeira, que é a experiência mais importante da vida. Sobre isso não há nenhuma dúvida, porque tudo o que vai se desenvolvendo antes do início do ensino fundamental se desenvolve especialmente através da brincadeira, desde o peito da mãe até tudo que a criança vive se enfrentando com o mundo, com a natureza, com as árvores, com os animais, com as outras crianças. Tudo isso ela faz através da brincadeira, brincando, ou seja, ela faz com gosto. De modo que a escola cobertor, a escola manta, é uma escola aberta à brincadeira. E se é aberta à brincadeira, também é aberta para a possibilidade de que alguma coisa dê errado. Mas não temos medo, porque as crianças não são tolas. Elas nunca vão procurar perigos além do que elas podem enfrentar. Os machucados das crianças são pequenos, mas são importantes. Eu digo sempre que não deveria ser permitido alguém botar uma criança numa moto ou um adolescente se ela não teve uma experiência com bicicleta, se ela não caiu várias vezes de bicicleta. Porque caindo de bicicleta, se machucando de bicicleta, você aprende a controlar o equilíbrio, a se defender, a cair, a saber cair. Se nada disso aconteceu e você começa direto na moto,
é possível que você caia uma vez só. E isso é um drama que nós, adultos, não devemos aceitar ou tolerar. Na Itália, temos a vergonha de que os acidentes de carro e de moto são a principal causa de morte até os 26 anos. Isso é inaceitável. E acredito que tem muito a ver com a total falta de autonomia que hoje em dia nossas crianças têm. Acompanhados até os 10, 12 anos, não podem sair de casa, não podem experimentar essa brincadeira. Agora estamos vivendo a experiência da pandemia. E estamos vivendo de uma forma pesada, porque parece sempre que estamos a ponto de sair, mas não saímos. Aqui na Itália, estamos voltando a fechar as escolas, quase metade do país está dividido por níveis de perigo, quase metade do país está com as escolas fechadas. E isso também é uma experiência estranha. Uma experiência estranha porque a escola ficou como o único direito que sobreviveu, o único direito infantil que sobreviveu. Quando foi analisada o que era irrenunciável, pensou-se primeiro na comida, claramente, nos remédios, farmácias, depois os jornais, depois o cigarro, já não é tão evidente, e depois os cachorros, e ninguém chegou nas crianças. As crianças não foram analisadas se havia uma necessidade irrenunciável para as crianças. De modo que pediram os especialistas, perguntavam para os especialistas não sim ou não, e sim como. Eu acredito que deveria ser levantada a questão de como as crianças poderiam brincar, como as crianças poderiam se encontrar durante o tempo da pandemia. Colocando regras, colocando limites, distâncias, máscaras, tudo o que for preciso. Resolvemos de uma forma mais fácil, trancando elas em casa e oferecendo somente o direito à escola, como se fosse o mais desejado. Mas se formos pensar na escola infantil, e hoje estamos falando disso, é provável que as crianças vivam bem a escola infantil. A escola infantil é muito aberta, variada, muito disponível. E também porque tem pouca expectativa. Nem sempre é uma atitude de valor como nós gostaríamos que fosse. Não tem muita expectativa. As crianças podem ir, passar o tempo, brincar. Depois virão as coisas importantes, mais tarde na vida. Mas sabemos que é o contrário. Mas é claro que muitas vezes as crianças querem ir para a educação infantil. Essa sensação de adesão, de pertencimento, vai modificando ao longo da idade. Pelo menos foi assim na minha vida, na vida dos meus filhos e está sendo na vida dos meus netos. E a questão é que não somente se reconheceu só o direito à escola, e sim que a escola, neste momento, e é só por um momento, estou falando mais da escola fundamental em diante, que foi oferecida para as crianças a escola que eles menos gostam e a que menos que funciona. Porque, vejam bem, se a gente gosta, se a gente não gosta, é difícil que funcione. Se eles não gostam, eles se entediam. E se eles se entediam, eles não aprendem. De modo que a escola rejeitada pelos alunos
é uma escola que não funciona. Dessa escola, no âmbito virtual, foi oferecido o que menos funcionava antes na presença, que são as aulas e as lições de casa. E praticamente só isso foi oferecido. E foi oferecido acompanhando, seguindo o programa, sendo que as crianças estavam vivendo uma situação paradoxal, com notícias horríveis todos os dias, o dia inteiro a televisão trazendo informações terríveis, e acho que nenhuma família consegue ficar alheia a isso, porque nós adultos precisamos saber o que está acontecendo no mundo, nós precisávamos saber se tinha novidades, se havia alguma informação nova ou alguma indicação importante de como agir, de modo que as crianças de qualquer idade assistiram a essa tragédia, estão acompanhando essa tragédia, e a escola continua falando dos dinossauros, com Napoleão, com Inglaterra, com a fotossíntese, a clorofila, continua com seu programa. Aproveitando essas tecnologias que agora estamos aproveitando, essas plataformas, que eu considero impressionantes pela possibilidade que nos dá. Eu estou falando de uma cidadezinha pequena na Toscana, onde eu moro isolado há quase um ano e conectado com o mundo. Bem, a escola aproveita essa tecnologia maravilhosa das plataformas para colocar as crianças sentadas na frente da tela para ouvir o professor que está dando uma aula e passa as lições de casa. Não funciona. Não funcionava na presencialidade. Menos ainda vai funcionar à distância. E para fechar esse parênteses sobre a escola da pandemia, eu quero dizer para vocês que nós, com o projeto Cidade das Crianças, também utilizamos as plataformas virtuais. Convidamos os prefeitos para participarem, para aderirem, os prefeitos que aderem ao projeto, que convocassem os conselhos, que são grupos de crianças do ensino fundamental, convidados pela prefeitura para ajudar a conhecer o ponto de vista da infância. Pedimos que fossem convocados através dessas plataformas, que já estão utilizando, mas não para que as crianças ouvissem o prefeito, e sim ao contrário, para que o prefeito ouvisse as crianças, para que as crianças pudessem conversar entre si e até para brincar entre si. E as crianças gostaram muito dessa experiência, e foi repetida com frequência, os conselhos foram convocados semanalmente, com mais frequência do que se costuma, porque as crianças pediam. Fecho esse parênteses de uma escola, mas eu acho que é importante porque, por exemplo, se e quando a escola infantil quiser aproveitar essas plataformas, eu acho que ela pode aproveitar, procurando maneiras criativas para que seja um lugar de encontro entre as crianças, divertido, porque as crianças, claro, querem se divertir, elas se divertem com o mundo virtual, que elas, inclusive, frequentam mais do que a gente. Elas têm uma relação, uma proximidade com o virtual que, pelo menos os velhos como eu, não têm. Mas eu repito, aproveitar para que seja um momento de encontro. A plataforma como uma praça virtual, onde as crianças se encontram, interagem, propõem e os adultos escutam.
Quero dedicar esta última parte a dois aspectos. Um aspecto dos direitos das crianças, como disseram que na apresentação que eu sou muito conectado e defendo muito a Convenção dos Direitos das Crianças, pelo motivo que foi falado na apresentação, porque pela primeira vez a Convenção reconhece as crianças como cidadãos. De modo que nós não temos essa atitude meio ridícula que eu falava no começo, de que temos que preparar as crianças para que sejam cidadãos, porque continuamos considerando futuros cidadãos. Pensá-los como futuros cidadãos significa que, neste momento, temos que educá-los para a cidadania, prepará-los para uma cidadania do amanhã, da qual nós queremos ou achamos que podemos ser modelo. E isso que fomos péssimos. As crianças são cidadãos. E têm direitos da cidadania, que não são muitos, mas são os que eu vou citar aqui. Poucos. Porque a maioria dos direitos incluídos na Convenção de Nova York, de 89, são direitos de proteção, de cuidado e de respeito à infância. Corretos, importantes, mas além desses, que são a tradição da relação entre adultos e crianças, o papel dos adultos é cuidar, proteger, despertar a infância, respeitar a infância. Nesse caso, se acrescentam alguns direitos que vão mais além. Um é o artigo 3. O artigo 3 é bem impressionante, porque ele diz que em todos os assuntos, o interesse da criança deve ser considerado de forma superior. Parece quase banal. Se eu pedir para qualquer pessoa, se perguntar para alguém na rua, se houver um conflito entre o que o adulto precisa e o que a criança precisa, quem tem que ganhar? Todo mundo vai dizer, as crianças. E o artigo diz isso. Mas não é verdade. Isso não acontece quase nunca. O aleitamento com o qual começamos falando nessa minha intervenção é uma das experiências mais importantes da vida. Muitas coisas são decididas naquele tempo em que a criança pode aproveitar o peito da mãe e da relação de olhar, de tato, de carinhos. É um mundo, não é só alimentação, é muito mais. Essa experiência é de alto interesse das crianças, de forma que deveria terminar quando termina o interesse da criança. Mas não é assim. Termina quando diz o contrato de trabalho de sua mãe. E normalmente diz que termina muito antes do que deveria, do que o interesse da criança. Esses contratos são ilegais, porque a Convenção do Direito das Crianças, sendo um tratado internacional, se coloca abaixo da Constituição, mas acima das leis comuns. De forma que não podemos dizer que não podemos, nesse caso, continuar amamentando a criança, porque o contrato de trabalho da mãe diz que depois de 3 meses ela tem que voltar ao trabalho. Isso é ilegal. E nossos países que ratificaram a Convenção deveriam chegar a reconhecer esses direitos. Tem outro artigo, como o artigo que é praticamente fundante, ou um dos mais importantes no nosso projeto da Cidade das Crianças, é o artigo 12.
O artigo 12 diz que as crianças têm direito a se expressar, a expressar sua opinião cada vez que forem tomadas decisões que os afetem, e que as opiniões das crianças devem ser levadas em consideração. Isso é impressionante. É uma promessa enorme e é uma enorme mentira, porque nunca é feito. Teremos que consultá-los sempre se tomamos decisões que as afetam, as crianças. Por isso, propomos o Conselho das Crianças, do qual eu estava falando antes. E na escola deveria ser criado esse costume democrático, que é a Assembleia. Imagino que muitas escolas de vocês já devem fazer isso. É um bom costume dedicar um tempo, ou no dia ou na semana, para um momento no qual as crianças falam de como estão vendo essa escola, de que propostas elas têm, que modificações são necessárias, o que não está funcionando, o que elas não gostam e que propostas elas poderiam trazer. É um momento de participação, na qual as crianças se sentem parte da escola, com responsabilidade. O outro artigo, e vamos nos aproximando do final, e é o artigo 31. É um artigo sobre o qual temos que refletir muito e mudar muito. Porque o artigo 31, o que diz é que as crianças têm direito ao tempo livre e à brincadeira, e ao brincar. E infelizmente, não sei, na versão brasileira eu não consultei, mas na versão italiana diz se dedicar ao brincar, mas na versão original em inglês dizia to engage in play, se comprometer, se empenhar no brincar. As crianças têm direito a se empenhar no brincar. Quase como se o brincar, para aquelas pessoas que escreveram a convenção, como se o brincar fosse quase um dever das crianças. E é assim que eu gosto de entendê-lo. Nós precisamos de crianças que brinquem. Crianças que brinquem nas ruas. Crianças que se encontrem. Que sejam autônomas, independentes, sem adultos por trás vigiando. Que possam viver essa experiência do brincar, que é uma experiência rica, uma experiência complexa, uma experiência arriscada, talvez, uma experiência que também permite transgressões. Sim, é a experiência que nós vivemos quando éramos crianças, que não tem nada a ver com os espaços de brincadeiras das cidades modernas. Não é possível imaginar que seja brincar, ir todos os dias para a mesma praça, com os mesmos brinquedos, o escorregador, o balanço, ir todos os dias ao mesmo lugar, brincar com as mesmas coisas, vigiado por um adulto. Isso não é brincar. De forma que aqui é importante abrir o mundo. É claro que na escola também pode-se abrir um pouco mais, o que der para abrir, deixar um pouco mais livres as crianças. Eu gosto de dizer que elas possam ir. Claro, ir embora, entre aspas, no sentido que elas possam se esconder, que elas possam fazer coisas sem um controle direto. Que elas possam fazer coisas com a confiança dos adultos, que os adultos tenham confiança nelas e elas nos adultos. De forma que vão poder se sujar, até se machucar, podem trepar numa árvore, brincar com terra, podem brincar com água, com barro, fazer coisas verdadeiras. Não só essas coisas de ficção que muitas vezes as escolas modernas propõem com materiais escolares.
todas as vezes que for possível, utilizar materiais reais. A presença de animais na escola, por exemplo, que cria a noção de cuidado, assim como uma horta que também requer cuidado e nos permite ver a natureza em seu crescer. Bom, vou passar para o último ponto que eu tinha previsto, falando da educação, que começa na nossa etapa. É a primeira etapa, uma etapa muito importante. Uma etapa na qual, do meu ponto de vista, a educação se salva. Por exemplo, na qual existem propostas para as crianças nas boas escolas infantis, um leque amplo de linguagens. E agora vamos ver por que isso é importante. E por que seria importante que continuasse ao longo de toda a escolaridade e não parar quando as crianças passam do infantil para o fundamental. A sua Constituição, a Constituição Brasileira de 88, diz que o compromisso do Estado é promover o bem de todos, sem preconceito, sem diferença de raça, idade, sexo, cor ou qualquer outra forma de discriminação, de forma que o objetivo é considerar que todos os cidadãos brasileiros são iguais. Isso, todas as constituições democráticas têm essa afirmação solene. Todos os cidadãos são iguais. O problema é que não é verdade. Não são iguais. De forma que todos os estados colocam isso como uma promessa, não como uma constatação. E se comprometem a conseguir. O artigo 23 da Constituição diz que há um compromisso para combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. De forma que há um compromisso que os que nascem com problemas, o Estado vai ajudá-los a superar esses problemas. E passando para o artigo 205, que fala da educação, ele diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, tendendo ao pleno desenvolvimento da pessoa, a sua preparação para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O objetivo da educação é o pleno desenvolvimento da pessoa. E o 208 diz que se prevê ou se garante o acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e de criação artística de acordo com as capacidades de cada um. Isso é muito importante. Vamos falar já sobre isso, porque eu quero ler 2 artigos da Convenção do Direito das Crianças para fechar. O artigo 28 fala da educação formal, praticamente da escola. E começa dizendo, os estados, entendendo os estados que ratificaram a convenção, porque todos os estados do mundo ratificaram a Convenção do Direito da Criança. É o tratado internacional mais reconhecido entre todos os tratados. Não, só Estados Unidos da América não ratificou por uma questão técnica, mas não vou me aprofundar nisso. O artigo 28 nos dá a ideia muito coerente com a Constituição de vocês de por que a educação. Os estados reconhecem o direito da criança à educação, a fim de que seja possível exercer progressivamente e em condições de igualdade de oportunidades,
deverão, em particular, implantar o ensino fundamental obrigatório e gratuito para todos. Ou seja, os estados que ratificam a convenção se comprometem a implantar um ensino primário fundamental obrigatório e gratuito para todos, para conseguir condições de igualdade de oportunidades. Essa é a primeira finalidade da escola. E o artigo 29, que fala sobre a educação em geral, envolvendo a família e a escola, esclarece que os estados convêm em que a educação da criança deverá estar encaminhada para desenvolver a personalidade, as aptidões e as capacidades mental e física da criança até o máximo de suas possibilidades. Esse é o objetivo da educação. O que significa isso? Que a educação familiar não deve ter como objetivo que os filhos sejam ou consigam os objetivos que os pais esperam para eles. E que a educação escolar não pode ter como objetivo que eles alcancem os resultados ou cheguem aos objetivos que os professores ou os programas curriculares acreditam que sejam os objetivos para os alunos. Ao contrário, que cada um possa descobrir suas atitudes, suas aptidões, suas vocações e possa obter da educação familiar e escolar os instrumentos adequados para desenvolver essas atitudes até o máximo de seus potenciais. O que eu gosto de dizer que esse seria o caminho correto para chegar a se realizar, a estar satisfeitos, que também significa feliz, prontos para contribuir para o mundo aquilo que nós provavelmente não soubemos contribuir. Muito obrigada. Gratidão, Francesco. Fala inspiradora. Não esperávamos diferente, né? O chat aqui, o nosso chat, ele movimentou muito. Nós teremos o cuidado de enviar o chat para você posteriormente, para que você possa também colher todas as percepções, sentir todos os comentários feitos, mas sem dúvida nenhuma uma fala muito inspiradora, realmente tocados fala, esperavam isso, e eu gostaria de fazer um breve comentário. Temos algumas perguntas, uma pessoa que também quer vir à tela depois fazer uma homenagem a você, da Rede Pública de Porto Alegre, temos ela à tela também. Mas eu diria assim, encantadora a sua fala, eu vou pegar só alguns pontos. Ao longo desse nosso evento, nós tivemos muitas falas que se conversaram. Todos os temas foram religados, foram conectados. Muito do que você falou acerca de sustentabilidade, de natureza, de relações, de uma escola potente, de uma escola que desenvolve autonomia na criança, foi contemplado na fala de várias pessoas que lhe antecederam, né? E brilhantemente você fez uma concatenação de todas essas ideias, né? Eu sempre digo que nós, enquanto seres humanos, enquanto consciência, ainda somos, boa parte de nós, um carro que tenta andar com o freio de mão puxado. E o que a escola, muitas vezes, faz na sua configuração atual com as crianças é justamente isso. Puxa o freio de mão e pede que elas acelerem ao mesmo tempo, é um contrassenso. Nós precisamos realmente criar uma escola e que seja pós-pandemia, que seja durante a pandemia, mas pensar numa escola que desenvolva o integral do ser, que deixe que ele expresse todo o seu potencial em plenitude. Porque é para isso que nós viemos aqui, neste plano, nesse planeta, para dar nossa contribuição em grau máximo. E a escola precisa ser um instrumento que faz isso. E para isso ela precisa se usar também nos espaços fora das quatro paredes ou do espaço do seu próprio território, usando então os espaços públicos. E aí é que a gente precisa sim pensar nos bairros escola, nas cidades escola, ou seja, nas cidades que acolhem as crianças. Porque acolhendo a criança, acolhe o ser humano na sua inteireza. E é isso que nós desejamos para esse futuro, que a pandemia possa nos trazer todos esses tipos de reflexão e nos mover à ação durante e após a pandemia. Trago ainda rapidamente a frase que o senhor nos brindou, não lembro o nome da pessoa, de Bogotá, que disse que é importante que a criança se machuque.
E isto é realmente extremamente importante, e a gente costuma aqui falar nas nossas... quando a gente tem a oportunidade de conversar com os pais dizem muito isso: eu procuro dar para os meus filhos aquilo que não tive. E a gente faz um exercício sempre contrário desta frase. Quais foram as coisas que você teve, os pais tiveram, e que foram importantes para fazer com que ele forjasse o sujeito que é hoje? Resiliência, autonomia, tolerância, coragem. Ele precisou também cair e se machucar. As crianças de hoje precisam ser devolvida para elas essa autonomia, de ter também o direito de cair, de se machucar, de ter o direito de experienciar, de errar, de criar suas hipóteses, de construir com isso um legado que vai lhes acompanhar na vida adulta. Sem mais delongas aqui, porque são muitas as ideias e conexões a partir da sua fala, nós temos aqui, eu vou passar de imediato para a Rose fazer alguns comentários e algumas perguntas no tempinho que ainda dispomos. Bom, professor Francesco, né, nós não temos, e também pessoas queridas que estão aí se manifestando, são muitos os comentários, né, da sua fala, muito inspiradora. Nós gostaríamos de ler todos, mas não será possível, ou de contemplar as perguntas que chegaram, foram muitas, né, então a gente vai, seleciona aqui alguma, tá, então eu vou fazer, opa, aqui eu voltei, eu vou trazer uma da Maria Emília, de São Paulo, e ela pergunta, professor Tonucci, como foi o retorno nas escolas de educação infantil para as crianças de 0 a 3 anos? Talvez para comentar um pouco, né, esse retorno, quando ele aconteceu, para as crianças, então, pequenas, né, de 0 a 3, a creche. E ela comenta que em São Paulo houve um retorno cheio de protocolos, mas eu, particularmente, eu não acredito num distanciamento entre os bebês. Eu busquei desenvolver atividades ao ar livre e desenvolver brincadeiras em grupos, mas individual ao mesmo tempo. Enfim, não sei se queres comentar um pouco. Antes de mais nada, queria dizer antes, pela ajuda que nos dá, quero agradecer a Patrícia, que está me ajudando a entender o seu português brasileiro, que eu ainda não entendo muito bem. Muito obrigada. Sobre isso eu não sei muito, porque eu estou realmente morando isolado como um monge, mas sim, em contato virtual, de modo que posso dizer que na Itália, para as crianças menores, não houve critérios de distanciamento, assim como não há o uso de máscara até os 6 anos. Acho que até 6 anos não tem protocolo. Isso não significa que não haja condições e conselhos. A questão é que as crianças... Depende de como nos colocarmos com as crianças. Se a gente pedir que elas sejam responsáveis e partícipes, não importa a idade, temos que discutir com elas. Eu acho que alguma das propostas mais fortes que eu estou fazendo é que quando voltarmos a abrir as escolas, seja feita uma mesa de trabalho na qual compartilhem a escola, a cidade, a família e os alunos. E nessa mesa seriam colocadas as perguntas: o que fazemos e como fazemos? E aí seriam discutidas as regras. E as 4 entidades têm que têm que combinar e coincidir para reconhecer que essas normas são necessárias. E as crianças, se entendem isso, elas serão mais rigorosas do que nós. A questão é que não podemos esperar que elas respeitem algo que elas não entendem. E que elas recebem de cima, que vem de cima para elas. Se a norma chega de forma autoritária, o papel das crianças, como quando eu era pequena, imagino que quando vocês eram pequenos também,
o nosso papel era transgredir as normas. A graça era forçar as normas. Mas se as normas são reconhecidas como necessárias, como, por exemplo, as normas do brincar, as crianças são rigorosas ao respeitar as normas da brincadeira, porque elas mesmas colocaram essas normas, ou elas reconheceram essas normas. Nós temos que entrar nessa dimensão, que as crianças são participantes. Elas não são uma contraparte. Se elas forem uma contraparte, nós vamos ter que lutar contra elas. E vai ser um desastre, em termos educacionais e em termos dos resultados. Então, eu acho que as crianças menores, acho que não precisam de muitas preocupações sanitárias. Então, acho que sim, o costume de lavar as mãos, de não ficar muito próximo. O importante é que elas entendam. Nós explicamos, não é só dizer não pode. A proibição é um convite à transgressão. Mas se explicarmos a razão e elas entenderem, e entendem desde os primeiros anos, porque as crianças, se eu consigo passar esse conceito de que nos primeiros anos são feitas as coisas mais importantes, podemos entender que as crianças não vão ter nenhum problema para entender isso. Francesco, nesse momento, temos 12:05 aqui no Brasil e provavelmente aí 16h05 da tarde na Itália, né? Nós temos uma pessoa que quer vir à tela, uma professora da Rede Pública Municipal de Porto Alegre, a Aida, e ela vai fazer uma singela homenagem para você também, do seu trabalho. Olá, Aida, você nos escuta bem? Sim, escuto bem. Bom dia, Ellison. Bom dia, Francesco, todo mundo que nos acompanha. É uma honra, né, essa live tão esperada, essa aula da Vincular tão esperada com o Francesco. Ano passado, já ouvindo o Francesco em uma live pela Unesco, ele falou algumas coisas que ele retomou hoje. Então, como eu aprendo desenhando, eu fiz alguns desenhos, então, para homenageá-lo. Vou mostrar agora para vocês. Aqui nós temos, como o Francesco nos disse, né, colocar as crianças junto no planejamento do retorno, junto com as mães, os pais, o prefeito, secretários, para que elas possam nos dizer o que elas dão conta desses protocolos, o que elas têm para nos sugerir. Aqui eu fiz um pequeno desenho assim sobre como seria uma cidade das crianças, né? Essa proposta de que o Francesco nos diz, né, que quando as crianças andam livres pela cidade é porque a cidade é segura. Então, que a gente possa repensar isso para esse retorno agora de pandemia. Aqui essa questão do acolhimento, que é uma homenagem também para todos vocês da Vincular, porque a gente está num momento tão difícil, né, onde as emoções da gente estão tão bagunçadas e às vezes o adulto está ali com as suas emoções, a criança está ali pertinho, não está entendendo. Então, há um diálogo entre esse adulto e essa criança, e o acolhimento faz toda a diferença. E, para finalizar, essa daqui que eu já tinha feito também na live da Unesco, que é uma imitação, Francesco, desculpe, uma pequena imitação do seu desenho, mas que possamos ter coragem para esse retorno. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Francesco, todo mundo que participou. Muito lindo, isso dá um fôlego para a gente continuar. Um abraço. Gratidão, Aida, pela sua participação, pela sua linda homenagem. Vamos redirecionar você novamente. Muito gratos. Que lindo que você nos trouxe aqui. Uma coisa interessante quando falava da cidade. Uma coisa interessante quando ela falava da cidade segura, na minha opinião, é que a cidade vai voltar a ser segura se as crianças estiverem nas ruas. Nós geralmente não deixamos as crianças saírem porque a rua é perigosa, mas eu estou convencida de que a rua é perigosa porque faltam crianças, porque as crianças são capazes de criar uma atitude de cuidado nos adultos.
Claro, se estão soltas, se não estão com o seu guarda-costas. Se estiverem com o seu guarda-costas, é uma questão privada. Mas as crianças que estão nas ruas, elas são uma questão de interesse público. É claro que se houver uma tensão cidadã nos vizinhos, o ambiente é um ambiente incômodo para os delinquentes, porque seria um ambiente de cuidado, de preocupação, um ambiente interessado. Muito bem, então, Francesco, temos aqui já 12h10. Nós temos aqui uma série de alguns recados finais, assim, elaboramos com muito carinho. Não é um mapa mental, mas é um mapa conceitual, um exercício sintético das 20 palavras força que deram a tônica deste evento, que começou no dia 10, encerra hoje com sua fala, não casualmente com a sua fala, porque ela realmente contempla os elementos de todas as outras falas. Você é uma das pessoas que mais nos inspira aqui no Brasil, no mundo inteiro, e a gente realmente gostaria de ver aquela sua charge da escola de 2050, quem sabe em 2022, em 2023, a gente já comece a ter embriões dessas escolas onde a natureza tem espaço, onde a criança tem autonomia, onde ela possa entrar em contato com a sua essência e com tudo aquilo que o mundo dispõe para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Isso, então nós estamos no nosso tempo. Eu agradeço, né? Vamos depois passar para o professor Tanucci para português, né? Mas se ele desejar fazer a leitura dos comentários, vamos estar repassando de qualquer forma, né? E dizer que agora, nesse momento, né, que nós possamos, de fato, nos momentos em que estamos com as crianças, pelo WhatsApp, pelas plataformas, que sim, que em algum momento a gente pergunte para as crianças, né, professor Francesco, como tua sugestão, o que elas estão pensando sobre a escola, quais são as propostas que elas podem contribuir conosco, né, para a gente também fazer algumas reuniões, enfim, virtuais, para que nós possamos escutá-las, que seja, né, essa praça virtual para as crianças brincarem, interagirem, e nós adultos escutar, né, acolher. Então, também teremos os diálogos mais para frente, vamos continuar falando sobre isso, vamos ampliar, porque fica claro que pensar tudo isso não está desconectado às cidades, à importância das cidades, que sejam seguras, mas de uma outra forma, onde as crianças de fato possam estar circulando, e vamos ampliar essa conversa. E convidamos a todos, mais para frente a gente traz notícias, né? Então, que de repente nós vamos promover outros momentos para conversar e ampliar essa discussão, para que as cidades, então, sejam mais acolhedoras para as escolas, para as crianças, porque mais do que nunca nós precisaremos contar com os espaços públicos, né? Quem sabe agora aí uma grande oportunidade para fazermos uma mobilização potente para tudo isso. E juntos, com certeza parece tão óbvio dizer, mas com certeza juntos nós vamos conseguir, e a gente é sempre mais forte, né? E acho que a tônica desses dias mostrou muito isso. Dando continuidade, então, nós vamos fazer um breve exercício de contextualização de tudo o que vivemos nesses dias, de forma breve, e passaremos depois ao professor Francesco para que a última palavra, as últimas considerações, para que a gente fique na memória, sejam suas. Então, professor, ao longo desses 10 dias, desses vários encontros que tivemos, aqui me ocorreram algumas ideias. Eu vou abrir um parênteses pequeno, prometo não me delongar. Hoje, aqui no Hemisfério Sul, aqui no Brasil e no Hemisfério Sul, nós começamos o outono. No Hemisfério Norte, começa a primavera. Para vocês aí a primavera, para nós o outono, são as duas estações mais equilibradas. Nós falamos muito sobre sustentabilidade, sobre a busca do equilíbrio que precisamos tanto nesse momento, e esse equilíbrio que vai permitir com que a gente também entregue às crianças as possibilidades de desenvolver o seu pleno potencial através de tudo aquilo que já foi dito, né? Mas eu faço essa analogia com os ciclos da natureza, outono para nós, primavera para vocês. Nós temos 2 eventos aqui pela Vincular que, com certeza, se manterão, sempre um em setembro, e aí vice-versa, para nós, início de primavera, para vocês, início de outono. Então, essas estações que nos representam um equilíbrio de forças, não é nem tão frio, nem tão quente. E outono, essa analogia que eu gostaria de falar, no outono as plantas, elas encerram um ciclo. As folhas começam a cair,
E é um ciclo que se encerra, né? Para as plantas, para que na primavera elas emerjam com toda a força, com novas folhas, com novas ideias, com um novo ciclo que se abre. Porém, no mundo estamos passando por um período de um inverno rigoroso, né? Vamos chamar essa pandemia, digamos assim, de um inverno global rigoroso, né? Um pouco comovido aqui, né? Mas que esse inverno, que trouxe tantas mortes, tantos óbitos, ele possa passar, que chegue a primavera, nós estejamos firmes e fortes, né? Com o melhor que cada um de nós pode trazer, pode contribuir. Desculpem aqui minha breve comoção, né? Que a gente consiga superar esse inverno rigoroso pelo qual a humanidade passa, e aqui no Brasil tem sido extremamente rigoroso, e que a gente possa fazer vir essa primavera com ideias, com cidades que acolhem as crianças, com tudo aquilo que você nos traz na sua fala, com tudo aquilo que os nossos convidados nos abrilhantaram ao longo desses dias, né? E para finalizar, então, um breve exercício mental, assim, de palavras força, vamos dizer assim, as palavras que mais perpassaram as falas de todos que aqui estiveram conosco, das pessoas também que estão aqui conosco, né? São elas, então, acolhimento, escuta, espaço, tempo, infância, crianças, professores, escola, brincar, vínculo, vida, corpo, alma, natureza, sustentabilidade, relações, cooperação, solidariedade, resiliência, exemplo e ação. Não por acaso termina com ação e com exemplo, é o que todos nós estamos precisando, refletir muito, nos recolher muito, né? Neste casulo daquela lagarta que vira borboleta, da primavera sai com o seu novo ciclo, que a gente se recolha, mas ao mesmo tempo, dentro dele, a gente consiga trabalhar com resiliência, com força, essas ideias todas, para que na primavera sairemos todos fazendo essa diferença em termos de exemplo, em termos de ação. Gratidão, professor Francesco, e as suas considerações finais para a nossa despedida. Simplesmente essa fala da primavera que já começou aqui foi muito divertido, porque quando eu comecei a falar aqui, onde a primavera normalmente está trazendo flores, estava nevando, de modo que era como um milagre, uma coisa estranha para nós ver. Agora não, mas estava nevando um pouquinho, que eu tomei como algo simpático e divertido e um pouco mágico. E só para encerrar, quero me unir aos desejos de Ellison, que, dito por um velho como eu, é um desejo ainda mais forte por causa de tudo que está acontecendo com os meus colegas nesse momento no mundo. Estamos perdendo uma geração e isso é terrível. E eu quero deixar só esta indicação. Qualquer coisa que aconteça, qualquer problema que se apresente, eu acho que tem uma coisa que podemos fazer sempre, em casa e na escola: escutar as crianças. Eu acho que a escuta é o truque educativo, é o instrumento educacional principal para não nos desconectarmos nunca da infância, como pais, como professores. Escutando as crianças, nós podemos garantir que estamos conectados, que sabemos quais são os referentes dela. Não vamos errar gravemente, tomando caminhos estranhos. Estamos com elas. Essa é a recomendação e a sugestão, porque eu acho que é o melhor que podemos fazer. Gratidão, Patrícia, obrigado mais uma vez pela sua interpretação, que nos permitiu ouvir Francesco em português e permitiu a ele nos ouvir também, fazendo essa ponte novamente, né?
Obrigada. Um bom dia, uma boa tarde, professor Francesco aí. Obrigada, Patrícia. Somos muitos nesse momento, né? Vamos levar essas sementes, vamos levar para as nossas equipes, para os nossos colegas, para aqueles que não puderam estar aqui, né? Enfim, tudo isso vai ficar à disposição para quem quiser acessar posteriormente. Então, gente, muito obrigada de coração. Obrigada, professor Francesco e querida Patrícia, que está aí nos bastidores. Obrigada, até mais.